Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Emmanuel comenta na lição 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, Velar com Jesus. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometido. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade, que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhe ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a devida união para a eternidade? Na verdade, velar com Cristo é um trabalho contínuo, é o resultado de um esforço de muitos anos mesmo de dedicação e de trabalho, de mudança de sintonia, mudança de sentimento, mudança de pensamento. E o Cristo, quando está falando dessa maneira aqui com Pedro, ele sabia muito bem quem era o Pedro, ele sabe muito bem quem somos nós, e nós aqui na Terra somos uma grande maioria desses que ainda não consegue velar ainda com o Mestre nem por uma hora. São raros. Ele fala aqui no próprio estudo mesmo, né? É imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo. O que é que eles chamam de adormecer no mundo? Adormecer no mundo é você ficar, vamos usar a palavra aqui, extasiado, hipnotizado com os prazeres da vida material, sem se preocupar com a vida espiritual, como mesmo o próprio Cristo fala, né, insensato, né, esqueceu que hoje mesmo o pessoal pode estar vindo buscar sua alma, e de repente a pessoa chega no plano espiritual e chega do jeito que ele falou aqui agora, no texto Emmanuel, fala que chega lá na vida, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Eu me lembro de um grande amigo que ele falava assim pra gente quando estava aqui encarnado, né? Você tem medo de morrer? Ele falou, medo não, tem vergonha. Vergonha do tempo que eu ainda perdi, do quanto eu podia ter aproveitado o meu tempo de maneira diferente e o quanto eu poderia estar realmente buscando ao Mestre. Mas, gente, quando a gente para ver assim, mas o que significa buscar ao Mestre? O que significa velar com Jesus? Porque velar com Jesus vai ser, Jesus ele tinha todo santo dia o momento dele de comunhão, vamos dizer assim, com outros Cristos igual a ele, com o Pai, mas ele tinha durante o dia inteiro o que a gente pode chamar de a missão dele aqui na Terra. Qual era a missão dele? A missão dele era estar pregando a boa nova, estar aliviando a dor das pessoas e estar deixando uma mensagem que revolucionou a história da humanidade. Então a gente vai pensar o seguinte, velar com Jesus não é tão somente você buscar através da fé o contato com Ele, mas também você está o tempo todo buscando estar no meio das pessoas, no meio daqueles mais necessitados. A gente tem que lembrar disso o tempo todo, né? Que Jesus é o maior exemplo de centralidade que existiu na história da humanidade. Nunca teve lugar para exclusão, né, na missão que ele praticou aqui. Isso até é o início de um texto que eu acho maravilhoso, chamado Sorte dos Porões, escrito por Joana de Ângeles. Não está em livro algum, mas se colocarem no Google aí, Sorte dos Porões, vão ter acesso a esse texto. E vem falar sobre o que é o Cristo para a gente.
velar com Jesus é a gente, nesse momento, mesmo reconhecendo o nosso estágio ainda muito inferior, essa etapa evolutiva que a gente se encontra ainda muito na retaguarda, é a gente reconhecer que Ele é realmente o guia e o modelo e Ele veio trazer a luz para esse mundo. E que não adianta, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tem que praticar o que Ele trouxe para a gente. Então é você estudar e estudar e estudar quantas vezes for, instruir-vos mesmo. Para quantas vezes a gente vai lendo, a nossa consciência vai cobrando da gente, daqui a pouco a gente começa a modificar o nosso sentimento, o nosso pensamento, e a gente começa a se adequar um pouquinho mais ao Cristo, de maneira que não é palavra minha, é palavra de todos aqueles que nos orientam. Eles falam, olha, ninguém vai sair desse mundo ainda perfeito, a perfeição não é desse mundo, não. A gente vai conseguir alinhar um pouquinho, melhorou um pouquinho, está chegando mais perto do Cristo. Mas pelo menos nesse momento, velar com Jesus seria o quê? Eu reconhecer que eu preciso, sim, todo santo dia, sem exceção, estar fazendo a minha oração, todo santo dia estar buscando leituras como essa que a gente está fazendo aqui agora, que essa é apenas uma delas, mas ao longo do dia a gente vai tendo outras leituras. Mas a gente precisa de leitura edificante também, porque na hora que a gente for praticar, mesmo que o homem velho ainda grite dentro da gente, alguma coisa vai começar a falar aqui da consciência, falando, lembra da lição que você leu do Emmanuel agora? Lembra da lição que você leu lá do Evangelho? Lembra da lição que você buscou em Kardec e tal? E a gente vai começando a modificar e vai começando a velar mais com Jesus, procurando dormir menos, porque o teor da mensagem aqui de hoje, que tem de muito bonito, é que no momento supremo em que Jesus ia ser traído, ia ser entregue, ele não chamou qualquer um, ele chamou Pedro, Tiago, João, os apóstolos mais próximos dele. E ele vira para Pedro e fala, poxa Pedro, mas nem uma hora você conseguiu ficar acordado comigo, velando comigo, acabou todo mundo dormindo, acabou todo mundo se cansando naquele momento. Aí ele fala para a gente assim, da dificuldade que todos nós temos aqui na Terra. E olha, a gente em uma dimensão menor, a gente vai fatalmente viver esse tipo de situação também. Muitas das vezes a gente vai chegar na nossa instituição religiosa e falar, poxa, mas nem por uma hora vocês conseguiram ficar aqui junto, e a gente sabe que o nosso uma hora, né, a gente não consegue ficar uma hora com Jesus, e tem gente que ainda não consegue ficar uma hora ainda com as suas atribuições, ajudando dentro da casa, procurando dividir tarefas, procurando cumprir com as suas obrigações. A gente sabe que isso acontece, são etapas que a gente vai vivendo aqui na Terra e que a gente tem que dar tempo ao tempo, respeitar o momento de cada um, mas está trazendo lições como essa o tempo todo, né, que fica naquela coisa do morde, assopra, ó, morde, vem, o convite está feito. E assopra falando, eu entendo a etapa que você vive mais, faz o esforço, se esforça, tem que ter esforço, tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter espírito de responsabilidade. Uma vez eu ouvi isso de um amigo, falou assim, poxa, a hora que a gente conseguir cumprir todos os compromissos que a gente assume com os espíritos, vai ficar até mais fácil a gente cumprir os nossos compromissos com os encarnados também. Eu estou fazendo um compromisso com a minha moral aqui, com o meu lado, com a minha consciência, falando, eu tenho que fazer o vídeo 10 minutos com Emmanuel todos os dias. Está sendo um compromisso que eu estou cumprindo comigo mesmo e com os espíritos. Esses compromissos profissionais, esses compromissos até religiosos, de pontualidade, que vai mostrar um pouquinho de dedicação e de responsabilidade, vão ficar mais fáceis, porque o que a gente precisa, na verdade, é se compenetrar do que a gente nasceu para fazer, do que a gente está fazendo, qual o papel que eu estou representando aqui hoje e aonde Jesus vai me ajudar a partir do momento que eu velar um pouco mais com Ele, que eu não dormir, não ficar adormecido, que eu acordar mesmo e falar, peraí, eu posso ser um instrumento nesse momento, o que eu posso ajudar nesse momento? Gente, eu fico extasiado quando leio a história do Cristo, cada vez que eu leio, porque eu encontro realmente no Cristo um homem que ele viveu a época dele, ele era considerado até pelos outros como beberrão, como glutão, está escrito na narrativa do Evangelho, né? E na verdade ele vivia com o povo, mas sempre aproveitando para estar ali trazendo a sua mensagem, tirando da marginalidade aqueles excluídos e deixando a sua mensagem de amor, aliviando as dores também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.